Depois de horas a pensar, eu cheguei a uma conclusão. Eu vou disponibilizar para vocês essa pequena introdução que eu fiz da aula de tecido muscular. Tem horas que a gente se supera pelas coisas positivas, horas que a gente se supera pelas coisas negativas, mas dessa vez eu me superei na bobagem. Curte a história e depois da vinheta, tecido muscular. Hello, my name is Vera Louca. Olá, meu nome é Vera Louca e eu sou uma sobrevivente. Um ladrão muito mau invadiu a minha casa para roubar meu dinossauro, mas eu não quis entregar. Isso foi uma escolha muito ruim. Foi então que ele ficou louco e sacou uma arma. Mandou eu levantar as mãos e não mexer nenhum músculo do corpo, mas eu não consegui. É impossível imobilizar todos os músculos do corpo. Eu fiquei por um fio de vida. Meu cachorro foi meu herói, pois pegou o ladrão e recuperou meu dinossauro. Recuperei meu dinossauro. This my crime. Crazy. Do medo and flavor. My life is novamente Eu possível. nasci novamente. Fala, gurizada! Tudo certinho? Curtiram esta história magnífica aí que eu... Gente, essa história tem uma moral. Veja lá. Quando o ladrão aponta a arma para Dona Vera Louca e manda que ela não mexa, não movimente nenhum músculo do corpo dela, ela instintivamente ficou imobilizada com as mãos para cima. Só que mesmo ela imobilizando os músculos que ela conseguiu imobilizar, outros músculos não dependem da vontade dela. Ou seja, embora ela estivesse com estes músculos ligados ao esqueleto imobilizado, outros músculos estavam se movimentando, que é o caso do coração e dos músculos associados também aos órgãos, aos diversos órgãos de nosso corpo. Gente, a histologia é a ciência, a parte da biologia que estuda os tecidos dos seres vivos, sejam eles os vegetais ou os animais. A histologia dos animais, os tecidos dos animais, são diferentes do que os tecidos vegetais. Então a aula de hoje é sobre a histologia animal e mais especificamente vamos falar hoje de um único tecido, que é o tecido muscular. Tem também o tecido epitelial, tecido nervoso e tecido conjuntivo, mas vamos falar apenas do tecido muscular. Um tecido é a união de diversas células que se especializam para desempenhar um papel mais importante, um papel mais complexo, no qual uma única célula não conseguiria fazer. No caso do tecido muscular, as células se unem, formam este tecido com capacidade de movimento. Mas sem mais enrolar, tecido muscular, o que você tem que saber para mandar bem nas provas quando cair uma questão de tecido muscular? Veja só, existem 3 tipos de tecido muscular, ou seja, o tecido muscular se subdivide em 3 tipos. O tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Vamos ver a diferença entre os 3. O tecido muscular estriado esquelético, ele já está falando, está associado ao esqueleto. E quais são as principais características desse tecido? Ele é o único dos 3 tecidos musculares que é voluntário, ou seja,
você consegue controlar os movimentos. Ó, só estou me mexendo devido a tecido muscular estriado esquelético. Ou seja, tudo no seu corpo que você controla, os músculos, os movimentos que você controla, é porque aí tem esse tipo de músculo. Então ele é voluntário, possui estrias. A estria é um alinhamento dos microfilamentos de actina e miosina que tem no músculo, que forma estrias ao longo da musculatura, dessas células musculares. Por isso que é chamado de estriado. E a contração deste tecido, ela é rápida, ela é muito rápida, ela é explosiva, não é aquela linha. Imagina se fosse lenta, né? Tu quer pegar o meu celular aí, levar até a orelha, tu ia levar um tempão, né? Ou seja, não, cara, ele é rápido, é um músculo explosivo, então ele tem a movimentação rápida. O tecido muscular estriado cardíaco, ele é involuntário. Tu não consegue controlar o teu coração, manda ele parar, ele não para, manda ele acelerar, ele não para. Aí tu deve se perguntar, mas eu consigo controlar meu coração? Diga-me mais. Eu corro e ele acelera, eu deito e ele desacelera. Aí você não está controlando o seu coração. Ele está acelerando devido à necessidade de maior oxigenação pelo teu sistema nervoso autônomo. Ou seja, o coração ele é involuntário. O tecido muscular estriado cardíaco é involuntário. A contração do tecido muscular estriado cardíaco, ela é rítmica e também é vigorosa, ela é forte também. E é um músculo que começa a funcionar antes de você nascer e só para de funcionar quando você morre. Ou seja, o coração é um grande guerreiro nas nossas vidas. E como o nome também já está falando, ele possui estrias. Agora, o outro tipo de tecido muscular, que é o tecido muscular liso, também é involuntário. Você não controla, por exemplo, teu intestino. Teu intestino está fazendo aqueles movimentos de peristalse para empurrar o alimento, para facilitar a digestão. O teu esôfago, quando tem muita claridade, a musculatura do teu olho contrai a íris para não entrar muita luz, ou quando está escuro, abre, né? Isso aí não é tu que controlas. Ou também, por exemplo, quando tu sente frio, teus pelos se arrepiam. Essa musculatura, o músculo eretor do pelo, é músculo liso, você não controla os arrepios. E como o nome está dizendo, este é o único tecido que não possui estrias. Ou seja, esses microfilamentos, essas fibras que tem na musculatura do tecido muscular liso, ela não é organizado a ponto de formar estas linhas, estas estrias. Essas estrias. Por isso que é o único músculo entre os três, o único tecido muscular entre esses três que não apresenta estrias. Então está aí as principais diferenças. Pessoal, estas características é o suficiente para você mandar bem na grande maioria das provas, na grande maioria das questões de vestibular, de Enem, que venham a cobrar tecido muscular. Só que se você quer entender mais profundamente e entender o fantástico mecanismo de contração muscular, algumas perguntas sobre por que quando a gente faz musculação o nosso músculo cresce e outras diversas curiosidades e coisas interessantes sobre estes três tecidos, segue assistindo a aula. Mas se isso for o suficiente para ti, ok, dá o teu like e não se esquece de se inscrever no canal. Porém, acredito que você vai querer seguir assistindo a aula. Mas antes de seguir um leve aprofundamento sobre tecido muscular, repara só, quando cair qualquer questão sobre isso, lembre-se da dona Vera Louca, que levou 2 tiros porque ela não conseguiu imobilizar todos os músculos do corpo. O único músculo que ela teve controle é a musculatura estriada esquelética. Todos os outros são involuntários, ou seja, independem da nossa vontade. Segue assistindo aí!